para mais uma live poderosa. Glória. Ora la macanda la manassuringa de manas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está conosco, já se manifeste, amém? Já diga de onde você está falando, aonde você está, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uau! Silvia está online, está com a gente. Silvia, nos ajude a compartilhar, amém? Nos grupos, nas redes sociais, amém? Glória a Deus. Olha o povo chegando aí, ó. Glória a Deus. Já vai deixando o seu nome aí, da onde você está falando, amém? Deixa o seu like, compartilha, amém? Para a gente poder trazer a revelação que o Senhor colocou no nosso coração, para a gente poder estar compartilhando hoje, amém? Quem não nos conhece, querido, eu sou o apóstolo Nizaro Temani, Ministério Madei, Ministério Apostólico Debaixo da Nuvem, e também temos a Escola de Dons, onde nós ensinamos filhos e filhas do Senhor a operar em todos os sinais, amém? Aquilo que Deus tem nos proporcionado a vivenciarmos, amém? E pela graça e pela mão do Senhor, nós temos andado pelo Brasil inteiro, amém? Operando sinais, curando todos os tipos de enfermidade, amém? E declarando para a vida de todos aqueles que são sedentos e famintos, aleluia. Ezequias, shalom, apóstolo, amém, glória, querido. Uau, é uma honra tê-los conosco. E declarando que é possível, amém? Nós, nos dias de hoje, vivenciarmos tudo aquilo que é prometido pelo Senhor, aleluia, tudo que é prometido pelo Senhor na sua palavra. Quando o Senhor nos diz em sua palavra que todo aquele que crer em mim, não somente fará as mesmas obras que eu fiz, mas fará obras ainda maiores. E uma revelação extraordinária. Jesus continua dizendo assim, ó, porque eu vou para o meu Pai. Jesus nos diz que aquilo que ele começou, nós deveríamos dar continuidade, amém? E para que nós tenhamos uma vida alicerçadas, cheia da presença, cheia do poder do Espírito Santo, há uma necessidade para que nós venhamos a ter um alicerce, amém? E é isso que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos vir estar compartilhando hoje, amém? E da mesma forma como Jesus aplicou sobre a vida daqueles apóstolos, daqueles homens de Deus, da mesma forma nós fazemos hoje. Como apóstolo, Jesus, ele não aplicou nada novo. Jesus, na verdade, ele fez aquilo que os profetas da antiga dispensação fizeram. Assim como Samuel tinha a escola de profetas, assim como Elias tinha uma escola de profetas, assim Jesus também aplicou a escola de profetas sobre aqueles ao qual ele chamou, amém? Aqueles 72 de Lucas capítulo 10, eles simplesmente receberam autoridade,
mas aqueles que desfrutaram na profundidade, amém, foram aqueles que Jesus liberou todas as chaves, amém. Assim o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, e assim nós temos aplicado da mesma forma sobre a vida de todo aquele que caminha juntamente conosco, amém. Se você tem vontade, se você tem desejo, se a chama do Espírito Santo arde no seu coração para você querer vivenciar esse nível, amém? Entre em contato conosco. No final dessa live, nós não somente estaremos orando para que o Senhor libere sobre a sua vida dons, poder e autoridade, mas nós também estaremos passando o nosso contato, amém? Totalmente diferente de outras escolas, totalmente diferente da forma como outras pessoas aplicam. O que nós fazemos, querido, nosso desejo, nosso anseio, é que nós venhamos estar ativando os generais de Deus, mudando a história, mudando a nossa geração, para que mais pessoas venham fluir, serem ativados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Costumo dizer que o Senhor, Ele não chama nem super-homens e nem mulher maravilha. Deus chama pessoas sedentas, desesperadas e que têm um desejo de serem usados pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque nós estamos cansados, queridos, de ouvir religiosidade. Nós estamos cansados de ouvir, amém, pessoas serem influenciadas pelo inimigo, pessoas querendo trocar a verdade de Deus, aquilo que está escrito dentro da palavra. Jesus chamou pessoas iletradas, chamou pessoas que, pela lógica humana, jamais teriam a capacidade de serem usadas. Por exemplo, nós sempre vemos quando a Bíblia nos diz que Pedro era iletrado, mas a revelação do Espírito Santo veio sobre ele, e o primeiro sermão de Pedro levou 3.000 homens ao batismo. Nós vemos Paulo, que era um fariseu de nascença, e quando ele tem uma revelação de quem realmente era Jesus, tudo aquilo que ele julgava ser o caminho certo, assim como ele fala lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 5, tudo aquilo que para ele era lógico, tudo aquilo era certo, amém? Ele começa a mudar completamente a sua forma de pensar. Ele começa a dizer que a minha mensagem não se deu por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. O que eu digo para você não é que você não deva mergulhar no conhecimento. Não, queridos, pelo contrário. Eu sou um devorador de livros, eu sou um devorador da Bíblia. Já lemos quase todas as traduções e interpretações da Bíblia. O que eu digo para você é que o seu conhecimento, ele deve ser alinhado com o poder de Deus. Amém? Glória! Pastora Lica, seja bem-vinda. Uau! Correia, uau, a esposa do nosso amigo Manuel, pastor Manuel, aí ó, apóstola, cafezinho com leite, uau, glória a Deus. Não sei como está no seu estado, não sei como está na sua cidade, mas aqui em Santa Catarina, olha, tá terrível de frio. Acabamos de chegar lá de Recife, de Pernambuco, 32 graus de dia, 32 graus à noite, chove, não refresca o tempo, e a gente chega em Santa Catarina, foi madrugada passada, deu 6 graus, meu Deus. Comente aí nos comentários, como é que está na sua cidade? Escreva aí nos comentários aí, de onde você é e como está na sua cidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu mudar o fundo. Glória a Deus. Frio demais, a Silvia está dizendo, frio demais. São Paulo está frio demais. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a base da nossa palavra de hoje. João capítulo 3, versículo 3.
Qual é o alicerce, queridos? Qual é o alicerce de uma vida de busca de Deus, de intimidade com Deus? Como é que você acessa o céu? Amém? Uau! Nilde, Florianópolis, está frio. Uau! Eu creio que Florianópolis está igual em Bituba, né? É um do lado do outro. Deve estar muito frio mesmo em Florianópolis. Nós temos uma aula. A pastora Liliane, que é a pastora Lica, Recife, calor sempre. Não, aí não existe, né? Aí não existe inverno, né? Recife não existe inverno, é verão o ano inteiro, né? Na dúvida onde passar suas férias, vá para Recife, porque lá é verão o ano inteiro. Amém? Aleluia. Nós temos uma aula referente a como você preparar o seu ambiente de oração, o seu quarto de oração. Amém? Eu também costumo dizer que toda a palavra de Deus, ela é chave para todas as áreas da sua vida. Vocês estão me ouvindo bem? Escreva nos comentários aí se você está me ouvindo bem. Eu costumo dizer que muitas vezes uma pessoa, ela ora 5 minutos, ela está orando mais do que uma pessoa que ora 1 hora. Por quê? Porque muitas vezes, pode ser que muitas vezes essa pessoa que ora 5 minutos, ela está dando o seu melhor. E aquela pessoa que ora 1 hora, ela poderia fazer mais e ela não faz. Uau, amém. Glória a Deus. Então, aquela pessoa que ora 1 hora, ela poderia orar mais. E a pessoa que ora 5 minutos, ela está dando o seu melhor. Amém? Amém, Ezequias. Glória. Então, queridos, como preparar o seu ambiente de oração? Nós ensinamos até a respeito disso. Aleluia. Porque a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com Deus, é aquilo que vai alicerçar a nossa vida de comunhão, porque não é porque uma pessoa ela prega bem, não é porque uma pessoa ela manifesta os sinais, não é porque a pessoa manifesta os dons do Espírito Santo, não quer dizer que essa pessoa é uma vida que tenha comunhão, uma pessoa que tenha uma comunhão plena com Deus, amém? Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Foi o que o Senhor falou ao meu coração. Então vamos falar João capítulo 3. Nós vamos ler o 3, o 4 e o 5, que diz assim: Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade, eu te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode o homem nascer de novo, sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Jesus disse que quem é carne, quem é espírito, quem é nascido da carne, será carne, mas aquele que tem revelação do Espírito é espírito. Algumas vezes eu costumo dizer, né? Até mesmo o Espírito Santo, um dia que eu estava orando, o Senhor ele me direcionou para que eu estivesse fazendo um vídeo falando sobre a vida de Paulo. E esse vídeo está no nosso canal no YouTube, está aqui no nosso canal no YouTube, sobre a vida de Paulo. Paulo ele era um homem de Deus. Paulo ele era um homem de Deus antes de ter tido o encontro com Jesus. Se você ler o texto de Filipenses 3:5 em diante, você vai ver que ele era um homem que foi nascido e criado na lei. Ele foi criado como fariseu. Ele tinha o orgulho de dizer da tribo, eu acho que era da tribo de Efraim, não, da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia. Segundo a lei, foi fariseu. Ele seguia a risca. Só que ele só teve a revelação de quem era Jesus depois de ter tido o encontro com Jesus. Amém? E tem muita gente que quer continuar sendo fariseu para o resto da vida e não quer se permitir ter o encontro com Jesus. Por quê? Porque ouviu
ouviu um ensino. Por exemplo, há pouco eu estava no Facebook e tinha um pastor amigo nosso do Rio de Janeiro que ele estava falando sobre Mateus 10:8, né? Convidando pessoas para o culto da igreja dele. Jesus dizendo, né? Ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Quem carrega o dom, quem sabe as chaves, quem sabe manifestar os sinais, sabe como aplicar. Amém? E isso não é para a glória do homem, mas é para a glória do nome de Jesus. E como eu disse, a manifestação dos sinais não quer dizer que a pessoa tem uma vida de comunhão com Deus. Porque Romanos 11:29 nos diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Amém? Então a pessoa pode não ter comunhão, mas carregar os dons e conhecer as chaves, manifestar, todo mundo ser curado. Mas no fim da sua vida, essa pessoa não ser salva. Uau, apóstolo, meu Deus, que forte isso será. Jesus disse que nos últimos tempos muitos me dirão, Senhor, Senhor, profetizei no teu nome, curamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, e eu direi a vós, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Então, como é importante, queridos, nós termos uma vida de comunhão com Deus, porque a vida de comunhão com o Senhor não somente atrairá para nós aquilo que nós buscamos, mas também aumentará os níveis de unção, de dons e de poder, amém? E não porque nós nos acostumamos com a presença e com o poder, não, mas é porque nós o amamos. E quem ama alguém quer se relacionar com essa pessoa. Quem ama Jesus quer se relacionar com Jesus. Quem ama o Espírito Santo quer se relacionar com o Espírito Santo. Quem ama Deus quer se relacionar com Deus. Aleluia. Moisés subiu a montanha, ficou lá 40 dias e não queria descer. Moisés subiu a montanha e não queria descer da montanha. Aleluia. E quando ele desceu da montanha, a palavra de Deus diz que o seu rosto brilhava, emanava luz. E assim somos nós, amém? Nós emanamos luz. Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz deste mundo. E quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós temos que resplandecer a luz de Jesus. Aleluia. Existem fases na hora do crente, assim como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, a oração do leite, mesmo que seja por 5 minutos por dia, essa é a primeira fase. O relacionamento, queridos, quando nós buscamos no começo nos relacionarmos com o Senhor, amém? Meio até mesmo que por obrigação. Essa fase, ela é chamada de a fase do leite. Se lembra quando lá em 1 Coríntios capítulo 3 vai nos falar sobre até agora vos tenho dado leite para beber, porque sois crianças na fé. Quando vós vos tornardes pessoas maduras, vos darei alimento sólido. Aleluia. Vos darei alimento sólido. Amém? Então, quando a pessoa ela começa a engatinhar, orar, buscar o Senhor, ela começa a separar. Por quê? Porque a sua oração ela é curta. É como se não tivesse muito assunto. Aleluia. É como se não tivesse muito assunto. Então, é como se chegasse a 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e não tem mais assunto. Por quê? Porque a pessoa ela começa a se relacionar com o Senhor. 2 coisas você tem que adestrar: local e horário. Amém? Você deve separar um lugar, né? Na sua casa, fora da sua casa, no escritório, no trabalho, para que você tenha essa comunhão com o Senhor, que você tenha essa comunhão com o Espírito Santo. Como eu disse, muitas pessoas, 5 minutos, para uma pessoa que não tem o cônjuge convertido, não tem alguém na sua família. Então, como aquela viúva pobre que deu as 3 moedinhas, e os outros zombaram dela, dizendo, olha, ela não poderia dar mais. Provavelmente aqueles homens deram muito dinheiro. Jesus disse, em verdade vos digo, que essa viúva,
Ela deu mais do que todos junto, porque vocês deram o que sobrava, mas ela deu tudo o que tinha. Então, para algumas pessoas, 1 hora é pouco, poderia fazer mais, mas para aquela pessoa que tem aquele compromisso com o Senhor e separa aquele horário, aquele momento, aquele local, todos os dias com uma comunhão com o Senhor, essa pessoa, ela verdadeiramente ela busca. É normal que nessa primeira fase de comunhão com o Senhor, nós venhamos a ter poucas palavras. Aleluia. Mas se você não começar a orar, você nunca vai orar. Sempre haverá uma militação entre a carne e o espírito. E a carne sempre vai lutar para você não orar. Amém? Por exemplo, a carne, ela sempre vai confrontar o nosso espírito. A carne, ela é a nossa alma. Vai dar preguiça, vai dar cansaço, para você nunca se relacionar com o Espírito Santo. Porque a nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado. Amém? Mas quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos nos relacionar com o Senhor, amém? Não há nada que possa impedir. No início você tem que bater a porta, no início você tem que insistir, no início você vai ter que ir contra as suas próprias vontades. Mas por que ter horário? Porque chegará uma hora em que o Espírito Santo ele vai te lembrar de orar. Quando você se relaciona com o Espírito Santo, aleluia, ele mesmo vai começar, porque ele vai ver que a sua insistência foi alcançada. É como Jesus disse, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que bate, a porta se abre, querido. E o Senhor, ele vai começar, depois de alguns dias, depois de algumas semanas, ele mesmo vai começar a te chamar para orar. Assim como o seu corpo, ele tem uma necessidade de tomar o café da manhã, ele tem uma necessidade de almoçar, assim como ele tem uma necessidade de jantar. Assim, da mesma forma, o seu corpo, o seu espírito, ele vai começar a te atrair para a presença dele. Ele vai começar a te chamar para você se relacionar com o seu Senhor. Ele vai começar a te chamar para que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Aleluia, aralamacanda, alabassuri, endereba, alabachai. Oração é uma necessidade espiritual, assim como temos as coisas naturais. Shalom, Rudimar, Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. Assim como nós temos necessidades das coisas naturais, assim o nosso espírito, ele foi criado por Deus, ele foi tirado de Deus para se relacionar com ele. Mas às vezes muitas coisas desse mundo nos atraem. Uma vez eu vi um grande homem de Deus, e esse homem de Deus um dia disse assim, ensinando, instruindo as pessoas a orarem por cura. E ele dizia assim, olha, vocês têm que fechar os olhos. Por quê? Porque a nossa visão aberta, ela capta muita informação. São muitas cores, são muitos movimentos. Amém? E quando nós fechamos os nossos olhos, nós nos tornamos pessoas mais espirituais. E hoje nós instruímos os nossos filhos na fé da mesma forma. Aleluia. Então as coisas naturais, elas começam a nos atrair e acabam nos afastando das coisas espirituais. E eu quero estar ensinando você, no final dessa live, a como montar o seu canto de oração, a como montar o seu quarto de oração. Aleluia. Glória a Deus. Logo depois da sua insistência, o fogo desce. A Bíblia nos conta que quando Jesus ele iria ir para a glória, ele ia subir, ele ia junto com o Pai. Ele disse assim, permanecei-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O livro, a história dos Hebreus, deixa eu ver se está aqui. Aleluia. A história dos Hebreus, segundo Flávio Joséfo.
um historiador judeu, não cristão, que relata todos os feitos e relata que toda a Bíblia ela é verdadeira. Se hoje existe matéria de teologia nas faculdades, é graças a esses historiadores. Alguns deles é Flávio Josefo, o outro é Eusébio de Cesareia. Amém? E Flávio Josefo ele relata que quando Jesus ele chama os homens para permanecer em Jerusalém, conta Flávio Josefo que eram mais de 500 pessoas. E eles, no cenáculo, permaneceram firmes em oração. Só que cada dia que passava, alguns começavam a ir embora, não insistiram na promessa que Jesus fez. Iam embora de 10, 20, 100, eles iam indo embora. E até o final, queridos, os únicos que permaneceram firmes lá foram 72 pessoas. Até que se cumpre a promessa que Jesus tinha feito. E o Espírito Santo, ele vem como um vento, como uma chama de fogo. E o fogo desceu sobre eles. A promessa do Espírito Santo só permanece naqueles que são obedientes, naqueles que permanecem firmes no propósito que Deus estabeleceu, naqueles que são obedientes. Aqueles que não são obedientes, aqueles que não se sujeitam, queridos, eles ficam deslumbrando e vendo as pessoas desfrutar. Aqueles que não são obedientes são aqueles que ficam assim, ó, não, Deus não atua dessa forma. Deus não faz desse jeito. Não. O que é isso? O homem está orando e cura está acontecendo. Não, quem cura é Jesus. Jesus vai descer com um anjo, com uma comitiva de anjo, vai tocar na pessoa e a pessoa vai ser curada. Essas pessoas, elas preferem inverter o que está escrito na palavra de Deus, que Jesus disse que eram nós que operaríamos os sinais. Ele prefere inverter e fazer o seu próprio evangelho do que... Por quê? Porque ele é só uma pessoa que gosta de ver Deus se manifestar na vida dos outros. Ele prefere inverter toda a verdade de Deus. Por quê? Porque ele não quer ser obediente. Porque ele não quer pagar o preço. Porque ele não quer se submeter a uma autoridade. Porque ele não quer ter um mentor, uma cobertura espiritual, um pai espiritual, um pastor sobre a vida dele. Não. É aqueles que dizem assim, olha, eu sou pastor, eu não preciso de mais ninguém. Eu sou um apóstolo, não preciso de mais ninguém. E o pior é aqueles que mesmo se auto-intitulam, né? Mas aquele que herda a promessa de Deus são os obedientes. Aleluia! Aquele que herda a promessa de Deus, o propósito de Deus, são os obedientes. Não são aqueles que ouvem uma palavra um pouquinho apertada, e já correm. Esses dias que nós estávamos ministrando em Pernambuco, o Espírito Santo ardia muito no meu coração. E eu gostava muito de falar, né, em todos os cultos onde nós ministramos. Jesus, ele não estava preocupado com quantidade. Jesus estava preocupado em pessoas obedientes. Jesus estava preocupado em filhos fiéis. Jesus estava preocupado com aqueles que realmente, verdadeiramente demonstravam onde estava o coração deles. Era com isso que ele estava preocupado. Porque se Jesus estivesse preocupado com quantidade, nós pegaríamos a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E nós veríamos que ali só de homens tinham 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nós vemos na segunda multiplicação dos pães e dos peixes, quando de repente a palavra de Deus diz que Jesus atravessa para o outro lado do lago de Tiberíades, o mar da Galileia. E lá no outro lado, um discípulo diz, Jesus, esse povo continua vindo atrás de você. Jesus diz, olha, esse povo está vindo atrás de mim somente porque encheu a barriga e se fartou. Você vê só, de repente, Lucas capítulo 10 fala que veio sobre eles 72 homens. Olha que coincidência. E de repente esses 72, a Bíblia diz que Jesus, ele libera poder
e autoridade sobre a vida deles. E aí Jesus traz um ensino muito extraordinário, né? Aquele ensino, vai de 2 em 2, entram nas cidades, não levam nada a mais. E depois de algum tempo, eles voltaram dizendo, olha, Jesus, regozijando e dizendo, Jesus, os demônios se submetem à nossa autoridade, os enfermos são curados. Mas Jesus começa a apertar aquela palavra e começa a dizer, olha, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Todo aquele que reter a sua vida, perdê-la-á, e todo aquele que der a sua vida por minha causa, achá-la-á. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? Ou em outra passagem Jesus diz, eu não vim trazer o amor, eu vim trazer a espada. Porque todo aquele que ama seu pai, sua mãe, seus filhos, suas noras, seus genros, mais do que a mim, não é digno de mim. De repente Jesus olha para os lados e começa a observar que aqueles mesmos começaram a ir embora. Eles foram embora. Aí de repente Jesus olha para o lado e Pedro está ali do lado dele e ele diz assim, e vocês não vão embora não? Aí Pedro diz, para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. E de repente Jesus diz assim, não foram vós os 12 que eu escolhi? Você sabe o que o Espírito Santo revela com isso? Revela que aqueles 72 vieram no meio da multidão. E aqueles 12 foi Jesus que escolheu um por um. Se recordam daquela passagem da Bíblia que diz, não foram vós que o escolheste, mas foi ele que escolheu a vós. Então quer dizer que aqueles que escutaram uma palavra apertada não foram Jesus que escolheu. Foi eles que vieram no meio da multidão. Os dons, a unção estão abertos para todo aquele que deseja. Mas o chamado, queridos, o chamado, aquele que vai ser aprovado por Deus, é aquele que verdadeiramente se submete a tudo aquilo que a palavra de Deus, ela te condiciona. Muita gente hoje, ele quer fazer o seu próprio evangelho, ele quer transformar a palavra, ele quer fazer da forma como ele quer. E não é assim que Deus designou. Deus, ele quer que você seja uma árvore frutífera, que produza muitos frutos, que não somente você caminhe em dons, mas que você caminhe em frutos. Aleluia. E para que isso venha acontecer, você precisa ter uma vida de comunhão. Para o quê? Para que você venha receber altas revelações do Espírito Santo. Aleluia. E quando você tem uma vida de comunhão, você já não sabe mais o que fazer para mergulhar em águas mais profundas. A Bíblia nos diz em Isaías 44:3 que o Senhor é aquele que derrama água sobre os sedentos. Aleluia. E eu glorifico a Deus por filhos e filhas que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida com mais fome e sede do que nós. Aleluia. Aqui na live mesmo está a nossa filha aí, Silvia, a Silvia. Eu estava comentando com ela ontem, num telefonema, que essa quarta-feira eu iria fazer 3 dias de jejum intermitente. Ela falou, meu apóstolo, mas eu vou fazer 7. Falei, pronto, fechou, tamo junto. 7 dias intermitentes, querido, só na água, só no líquido. Por quê? Uau, até minha mãe tá online aí, ó, glória a Deus. Uau. Então, nós vamos fazer 7 dias intermitentes, por quê? Porque nós desejamos mergulhar em águas mais profundas. Buscarmos mais em Deus, nos revestirmos mais do Senhor, recebermos revelações. Por quê? Um dia eu ouvi um homem dizer assim, aquele que faz o que ninguém faz, recebe aquilo que ninguém recebe. Amém? A palavra de Deus, ela vai nos contar que existem dons que o Senhor ainda não liberou sobre os homens. E quem é que está apto aí a receber? Amém? Diga aí, eu. Quero ver quem é que quer receber aí mais do Senhor. Quer receber aquilo que ninguém recebeu ainda. Oh, aleluia. Xaralamakanda lavassuri dereborokotolo vederandalamanas. Haralamas dereborokotolo vederandalabakandalamanas.
Aleluia. Uau, meu apóstolo Rogério Paduan. Glória. Saudade. Aleluia. Tem mais gente na live aí. Só 2 pessoas querem receber. Aleluia. Quem que tá compartilhando a live aí? Tá dando like. Você sabia que quando você dá like, você recebe uma nova medida de unção, né? Aleluia. Porque aquele que caminha em associação e honra o profeta, quando você dá um like, queridos, você está honrando. Quando você dá like, uau, ó, revelação nova agora, ó. Quando você dá like e compartilha, você está honrando o profeta. É uma chave para você receber a mesma unção do profeta. Aleluia. Você não sabe, anota aí. 3 caminhos para você obter o poder de Deus, a unção, os dons do profeta. 1, impartição. Caminho mais comum da palavra de Deus. A gente vai estar orando no final dessa live. 2, associação. Uau, Ezequias, ó. Rudimar, uau. Associação, a honra, caminhar junto. Terceiro, direto com Deus. Amém? Que é o caminho mais difícil. Mas quando você caminha junto com o mentor, caminha debaixo de uma cobertura espiritual, você automaticamente está recebendo os 3 caminhos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Então, todo aquele que persiste, todo aquele que mergulha, todo aquele que busca, ele, uma hora, o fogo vai descer. Amém? E quando o fogo desce, queridos, aí já vai virar o contrário. Aí já não vai ter mais aquela primeira etapa do leite. Agora é você que não vai conseguir mais sair da presença dele. É você que vai todo o momento querer estar na presença dele. Assim como foi com os apóstolos nessa fase, você nasce do Espírito. E nessa segunda fase, agora já nascido do Espírito, aleluia. É nessa fase de sua oração e relacionamento a sua vida é transformada. Nessa transformação a sua vida toda ela é mudada. Ela toda é mudada, queridos. Não tem mais como viver. Ivan Vicente, shalom, querido. Deus te abençoe. Então, nessa fase, a tua vida todinha ela é transformada, porque o Espírito, ele começa a queimar as tuas vontades. Quando você vive no Espírito, ele começa a confrontar. Amém? É nessa fase, shalom Edileuza, glória a Deus. Uau, João Pessoa, Paraíba. Então é nessa fase, queridos, que você vai ver que todas as tuas vontades, elas são confrontadas. As pessoas, elas começam a achar até que você é meio religioso, mas não é que você é religioso. É que é o Espírito Santo, é a atuação do Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz assim, aquele que é imundo, que se imunde mais ainda, mas aquele que é santo, que se santifique mais ainda. E aquele que vive na presença do Senhor em oração, consagração, jejum, não consegue mais viver nessas práticas. Quer se santificar, quer buscar mais, quer viver novas experiências, amém? E a gente já não sabe mais o que faz para agradar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. O nome disso é nascer do Espírito. Abra comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, uau! Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como é o vosso culto espiritual. Amém? Quando nós buscamos a Deus, queridos, nós sacrificamos o nosso corpo, nós apresentamos jejuns, nós não sabemos o que fazemos para atrair a presença dele. Abra comigo também em Samuel, 1 Samuel, aleluia, onde fala sobre a nossa irmã Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, Samuel saiu daqui,
1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: Entretanto, Ana lhe replicou: Com essas palavras, ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Presta atenção, queridos. Ana estava com o coração aquebrantado. Quando o coração aquebrantado é o coração que Deus recebe. Amém? O aquebrantamento diante do Senhor. A Bíblia diz que ela estava suplicando e que ele via a boca de Ana se movendo, mas não saíam palavras. Mas diante do céu se recebia. Aleluia? Isso é chave para que você se derrame, se deleite na presença do Senhor. Aleluia? Quando a Bíblia diz assim, ó, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada, estava isso sim a derramar. Presta atenção, o derramar, se aquebrantar, se lançar na presença do Senhor. É dessa forma como ele recebe. Essa é a verdadeira oração. A queima do ego é adorar de fato em espírito e em verdade. Aleluia. Já estamos finalizando. O relacionamento com o Espírito não é só por se acostumar com a sua presença, mas é porque eu o amo. É porque nós o amamos. É porque nós queremos e desejamos estar juntamente com Ele. Aleluia. Queridos, se nós biologicamente queremos sermos iguais aos nossos pais biológicos, quanto mais ao nosso Pai divino. Jesus disse e nos ensinou o caminho. Deus, Ele é Pai. E é do desejo do nosso Pai divino que nós venhamos no máximo nos tornarmos iguaizinhos a Ele. E que nós venhamos a conhecer o acesso ao céu. Aleluia. Nós estaremos falando, nós já falamos de uma live anterior sobre o falar em línguas. Nós já falamos sobre isso, queridos, que é uma chave que o Senhor liberou, é o batismo com fogo, é uma chave que o Senhor liberou sobre a vida dos filhos. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Mas, se você conhece o caminho, se você conhece as chaves, se você pode separar um lugar da sua casa, né? Oxalá que todos tivessem um ambiente, um quarto para separar para o Senhor. Um certo dia, deixa eu contar um testemunho aqui. Um dia, eu ainda estava trabalhando no secular, né? O Senhor não tinha me separado totalmente para o ministério, para viver da fé, para viver pela obra. E eu estava preparando uma palavra para me ministrar em um culto que eu iria ministrar no outro dia seguinte. E o Espírito Santo não é sempre, mas o Espírito Santo muitas vezes ele me traz revelação e me traz uma base bíblica. Para quem não sabe, né, não chegou a um nível de intimidade, de ouvir a voz do Senhor ainda, né, o Senhor ele fala comigo por três formas, por três caminhos. Primeiro, por sentimento. Segundo, por sinais. E terceiro, audivelmente. Amém? Que é o que ele menos fala. Mas um dia eu estava trabalhando, preparando uma palavra para ministrar no dia seguinte. E o Senhor, ele me fez me recordar daquela palavra. Quando Davi diz assim, olha, eu moro dentro de um palácio e o meu Deus está morando debaixo de uma tenda. E eu me recordei o quanto nós prezávamos por este quarto. E nós prezávamos demais. E o Senhor falou comigo, aquele quarto será um quarto de oração. O maior quarto da casa é meu. Porque o Senhor espera da nossa parte obediência.
E debaixo de obediência, Deus transforma em bênção. Aleluia! A obediência gera bênção. Você já ouviu muito falar a respeito disso. E é exatamente o que aconteceu. Chaves extraordinárias, níveis de unção extraordinários, poder, autoridade extraordinários. Amém? Você quer vivenciar altos níveis, você tem que obedecer, ou aprender a ouvir a voz do Senhor e a obedecer aos comandos dele. Amém? Primeira chave: aquele que sabe como funciona desfruta do resultado. Sempre os maiores homens de Deus, na palavra de Deus, tiveram mentores, caminharam junto com homens e mulheres de Deus que conheciam o caminho. Isso é chave, queridos. Segundo, ativação. Receber oração. Palavra de Deus. Melquisedeque transferiu para Abraão, Abraão transferiu para Isaac, Isaac para Jacó, e assim sucessivamente. A ativação ela é completamente bíblica, amém? E Deus espera que cada um venha ter mentores sobre a sua vida, amém? Porque quando você caminha junto com um homem de Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Jesus disse assim: ao filho não faz nada sem que veja o pai fazendo. Ele estava mostrando que todos nós temos que estar debaixo de uma autoridade, amém? Glória a Deus. Queridos, por hoje nós vamos ficando por aqui. Na próxima quinta-feira, às 22 horas, teremos uma outra live, amém? Deixe nos comentários aquilo que você deseja que nós venhamos a abordar na próxima live, na quinta às 22 horas. Nós temos uma escola de dons, onde nós caminhamos junto com filhos e filhas, amém? Ensinando eles a operarem os sinais do Espírito Santo. Da mesma forma como Deus opera na nossa vida, é para todos. Essa promessa do Senhor é para todos. João 14:12, essa promessa é para todos, queridos. Amém? Para todo aquele que deseja, para todo aquele que não se conforma somente com o nível, mas aquele que quer mergulhar em águas mais profundas, como está lá em Ezequiel capítulo 42. Amém? Se você se interessa, entre em contato conosco. Nosso WhatsApp direto é 48-9845-9454. Amém? Glória a Deus. Gere fome e sede sobre o teu espírito. Nós vamos estar orando por você agora, para que o Senhor ele venha curar as suas enfermidades, para que você venha ser ativado, que a sensibilidade ela venha dobrar sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Aleluia. Mais um recado. Amanhã nós estaremos ministrando na Igreja Conectados em Cristo, amém? Em Florianópolis, lá na Tapera, em Florianópolis, amém? Você que quiser, você que é daqui de Santa Catarina, quiser mais informações, entre nas nossas redes sociais. As minhas redes sociais é igualzinho o canal no YouTube, é AP Nizarutemani, amém? Tudo é o mesmo conteúdo. As nossas agendas, da forma como nós ministramos, da forma como Deus opera na nossa vida e os nossos contatos, amém? Para entrar em contato com a gente ou para a escola de dons, amém? Feche os teus olhos, gere fome e sede no teu espírito, amém? Abra o seu coração, querido, amado Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, eu libero dons, poder e autoridade, que o teu filho e a tua filha venham ser ativados. Se eles já fluem, papai, se eles já são ativados, se eles já são usados por ti, Senhor, dobra a unção sobre a vida deles. Em nome de Jesus, que eles venham vivenciar altos níveis, papai, que eles venham desfrutar, papai, em nome de Jesus. Senhor, levanta novos Saulos, papai, transforma eles em Paulo, papai, para dar fruto, para que o teu nome venha a ser glorificado. Que eles venham operar sinais, dons, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus, ativa eles para a glória do teu nome. 1, 2, 3. Em nome de Jesus, receba. Receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarde no seu coração, querido, que o maior segredo é o que o Senhor falou comigo, para essa palavra para nós termos trazido para você hoje. O maior segredo para que a unção ela venha a ser potencializada sobre você
para que você viva altos níveis de unção e de poder, daquilo que o Senhor já tem liberado, que Ele já tem derramado sobre a sua vida e sobre o seu ministério. É relacionamento, é propósito. Guarda no seu coração algo que nós temos uma aula na nossa mentoria só sobre esse assunto, sobre o jejum. O jejum não é para Deus, o jejum não é para Jesus e o jejum não é para o Espírito Santo. O jejum é para você. Uma vida jejuada, como dizia Kenneth Reagan, uma vida jejuada, todo líder tem que manter uma vida jejuada, como dizia Kenneth Reagan. Aleluia! Li um livro dele há anos atrás, minha vida foi transformada e nunca mais vivemos de uma outra forma. Amém? Quiser entrar no propósito junto com a gente, iniciamos na quarta-feira e só vamos entregar na outra quarta-feira. 7 dias de jejum intermitente somente no líquido. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Ama a vida de vocês. Até a próxima quinta-feira, até às 22 horas. Amém? E se interessar, querer aprender os sinais, entre em contato conosco, 48984590454, direto comigo. Amém? Deus abençoe. Shalom. Tchau, tchau.